Próximo assunto que a gente vai ver agora vai ser como é que a gente realiza uma translação, tá? E aí a translação, diferentemente da rotação, que é feito em torno do seu próprio eixo, a translação usa um parâmetro externo à forma para que ele tenha um tipo de movimentação. Nesse caso aqui, a translação vai ser na tela, ou seja, o elemento vai se mover, tá, na tela. Então vamos voltar aqui. A gente pode fazer uma translação no eixo X, uma translação no eixo Y, uma translação no eixo Z, tá? E a gente vai ver como é que funciona agora aqui na prática. Voltando aqui ao código, vamos então aqui acessar a propriedade CSS, né, transform. Vamos colocar aqui a função, vamos fazer com que essa propriedade de CSS transform receba a função translate x, né? E aí eu vou colocar aqui uma movimentação, a translação de 20 pixels no eixo X. Veja agora o que é que vai acontecer quando a gente renderizar. Então, ele inicialmente está posicionado nesse ponto. Quando a gente atualizar, ele deu um espaçamento, uma translação de onde ele seria inicialmente renderizado de 20 pixels. Se a gente colocar no eixo Y, veja que o elemento vai voltar a ficar colado aqui no eixo Y, mas o deslocamento será no eixo vertical. Então, teve aqui um deslocamento de 20 pixels de cima para baixo. Tá? Se a gente quisesse que ele subisse no eixo vertical, a gente colocaria aqui menos 20 pixels. Tá? E aí ele subiria. Voltando aqui ao código, vamos dar continuidade à nossa aula. E aí, se a gente quiser também aplicar uma translação no eixo Z, a gente coloca translate Z 20 pixels. Quando a gente atualizar, vocês podem ver que não houve aí mudança de aparência, né, no que foi renderizado. Por quê? A gente não está trabalhando com essa forma com o conceito de profundidade. Né? Então, o elemento ele deslocou, ele translacionou 20 pixels no eixo Z, porém, por a gente não ter colocado aqui profundidade, ele não foi possível de perceber que teve aí essa diferença. A próxima função que a gente vai ver agora é a função skill. Vou retornar aqui para none. Então vamos lá ver como é que é o funcionamento da função skill. Aqui na função skill ocorre a inclinação, tá, do elemento ou no eixo X ou no eixo Y. E aí vocês podem ver o seguinte, que aqui a gente tem uma forma normal, e aqui a gente tem uma função, a aplicação da função skill, recebendo como parâmetro aí 40 graus. E veja que aqui, quando a gente aplica a função skill, tá, sem definir se é no eixo X ou no eixo Y, ela representa, tá, o mesmo comportamento de ser aplicada a função skill X, ou seja, a inclinação ela ocorrerá no eixo Y. Vejam que quando a gente aplica aqui o skill, a mudança ela ocorre apenas aqui no eixo X. Tá? Então, skill 40 graus significa que eu estou puxando aqui o elemento, tá? Deslocando aqui o elemento em 40 graus da esquerda para a direita, mas eu estou preservando aqui a mudança no eixo Y. Tá? Então, a mesma coisa aqui, o comportamento é igual. Agora, quando a gente aplica a função skill Y de 10 graus, eu estou preservando aqui a forma do elemento no eixo X, porém, estou alterando a inclinação do elemento apenas no eixo Y. Tá? Ele está sendo puxado aqui, ó, aqui nas extremidades, mas apenas no eixo Y. E se a gente utilizar a função skill recebendo dois parâmetros, significa que o primeiro parâmetro ele vai ser aplicado na mudança do eixo X e o segundo parâmetro vai ser aplicado na inclinação do eixo Y. Então vamos codificar aqui apenas um pequeno exemplo. Aqui na propriedade CSS Transform a gente vai aplicar a função skill x de 10 graus e aí a alteração ela vai ficar restrita apenas ao eixo X. Quando a gente atualizar aqui, veja que antes
a propriedade transform estava recebendo none, mas agora quando recebe skill x de 10 graus, a alteração ela vai ficar restrita apenas aqui ao eixo x, sem mexer aqui no eixo y. Então vamos prosseguir com a aula. E temos aqui também ainda a função matrix, tá? Que é possível contemplar o comportamento, né, das funções rotate, translate, tá? Skill, tudo isso tá dentro dessa função matrix. Tá? Então você pode aplicar. Então ela representa uma espécie de condensação, tá, do comportamento das funções que a gente viu anteriormente. E aí ela pode ser utilizada tanto na forma de 2D como na forma de 3 dimensões.